Quem não conhece, isto é só um deck. Um deck. É como se fosse uma placa de som externa, ok? Isto o que é que tem? Ligações. Não precisa de drivers. Uma pessoa, eu fui ao site, tem lá um download, eu instalei só para confirmar se mudava alguma coisa. Nada, não muda nada, não instala nenhum software. Isto é plug and play. Isto tem... isto é USB, liga ao PC por USB. Isto é digital óptico, que é onde eu tenho ligado ao amplificador para os speakers. Aqui é RCA, que tem um erro. Isto diz line out, mas não é line out, é preamp. Ou seja, para isto ser line out, significa que tu ligas qualquer coisa aqui, uns speakers, um amplificador que liga uns speakers, tanto faz, uns speakers ativos, ligas diretamente aqui, tanto faz. E se fosse line out, significa que tu aumentavas e reduzias o volume e aqui não interferia. Isso tecnicamente é line out. Não funciona como line out, funciona como preamp, ou seja, se ligares aqui uns speakers, quando aumentas e reduzes o volume aqui, aumenta e reduz nos speakers, ok? Portanto, é um erro de escrita que está aqui. Quer dizer, eu vi, quando eu vi o vídeo dos EOS, e ele reparou nisso, eu não experimentei, assumo que o modelo seja o mesmo, não é? Porque é o mesmo modelo, que não seja alterado. Pronto, se isso fizer confusão a alguém, é isso. No entanto, eu tenho ligado ao amplificador dos speakers por digital óptico, e por digital óptico simplesmente funciona como pass-through. É um line-outzinho, é direto. Portanto, eu posso... Se ligares aqui, o volume aqui mexe. Portanto, se tiveres aquela situação onde tu queres ouvir o som dos speakers, tu aumentas aqui, não é? Mas continua a sair som dos headphones, a não ser que desconectes aqui. Os headphones, vai sempre sair som dos headphones. No digital, não. E eu, se quiser ouvir som nos speakers, meto o volume a zero, não sai som dos headphones, portanto eles não ficam ali a tocar, e eu ouço nos speakers. E depois tem aqui o coaxial, que eu não experimentei. O meu amplificador, por acaso, tem coaxial, e eu tenho o cabo coaxial, mas não experimentei, portanto tenho essa dúvida. Não parece que seja muito relevante. À frente temos 6.3, que eu experimentei com o adaptador só para ver se fazia alguma diferença. Nestes headphones não faz. Tenho 3.5 de headphones, entrada de microfone e line-in. E depois tenho aqui um switch, que é um equalizador super mega básico, mas não deixa de ser um equalizador. Modo neutro no meio, boost no treble, boost no bass. Este boost que dá com estes headphones que eu estou a experimentar é bué exagerado. Tipo, quando é boost, é boost. Notei isso. Tipo, a única posição que eu imagino isto é no neutro, que é o normal. Com headphones, eu ainda não experimentei isto com nenhum headset. Ainda vou experimentar depois com outros headphones. Mas não liguei mais nada aqui. Foi só estes 429. São os headphones relativamente básicos. Melhor que 90% dos headsets até 200 euros. Mas ainda assim são os headphones básicos. E mesmo com os headphones básicos, eu notei uma melhoria de áudio com isto. Porque era esse o principal objetivo. É ter uma melhoria de áudio. Inclusivamente ter uma coisa preparada para quando eu quiser pôr uns headphones a sério. Fiquem atentos a novidades. E eu poder utilizar, porque aí já não posso ligar on-board. E eu experimentei estes headphones com o quê? Com placa de som on-board. Experimentei usei muito tempo com esta placa de som, que já tem muitos anos, isto é velhinho, e que morreu. Deixei de usar porque morreu. Esta placa de som é melhor que todas as on-board que eu testei. Testei estes headphones também com uma placa de som que eu testei na altura por curiosidade, que é DGX ou DGS, okay? Aquela da ASUS, custa 25 euros ou 30 ou caralho, que muita gente dizia que é o upgrade de placa de som mais barato que tu podes fazer ao on-board, e eu experimentei essa placa de som, que já nem a tenho, despachei-a, e não posso discordar mais dessa placa de som, porque é um downgrade a uma placa de som on-board. Quer dizer, no caso de uma 1220, do codec 1220, é um downgrade claro, óbvio, e não adianta discutir.
É um downgrade. Aquilo é uma placa de som de entrada on-board. Só que é por PCI. Não interessa. E eu estou a dizer isto porquê? Porque eu experimentei estes headphones, que eu tenho estes headphones há 7 anos, acho eu. Acho que há 7. Se não for há 7 é há 6. Ou se calhar até há 8. Mas se não for há 7 anda na casa disso. E já experimentei esses headphones com muita coisa. E o melhor áudio que eu tive com esses headphones, apesar de serem muito básicos, e quando tu tens os headphones básicos, teoricamente faz menos diferença fazeres upgrade de DAC ou de placa de som ou não sei o quê, porque há headphones que te, entre aspas, obrigam a utilizar uma coisa em condições, caso contrário não tiras partido dos headphones, simplesmente, e mesmo assim eu consegui notar melhorias de áudio. Agora, que melhoria é que eu notei neste caso? Com isto, mas isto não é pensar em usar isto, ainda que eu tenha melhorado. O que é que eu notei? Dá mais alto, mas isso é normal. Eu, se estiver a ouvir música mais puxada, eu não posso pôr a 100%, porque vai causar um bocado de distorção, mas também fica tão alto que não dá para usar. O que é que eu notei? Tenho medo que seja placebo. Mas notei, sim, uma ligeira melhoria na separação das frequências, na separação dos sons e não sei o quê. No imaging não notei diferença nenhuma. Ao usar isto, não notei diferença nenhuma no imaging com os headphones. Não notei diferença nenhuma no soundstage. Notei uma diferença, uma qualidade, uma melhoria ligeira na qualidade de áudio. Mas uma diferença que eu notei, e essa eu tenho a certeza que não foi placebo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo que seja. Porque eu, como sou semi-ignorante em áudio, eu só percebo de áudio comparado com alguém que não quer saber. Porque comparado com alguém que gosta de áudio, eu sou ignorante, ok? Não tenho problema nenhum em dizer isso. E ainda assim dar uma opinião sincera. Uma coisa que eu tenho a certeza que notei, que eu tenho a certeza que notei a diferença. Agora, eu acho estranho que eu pensava que isso não era possível mantendo os mesmos headphones. Foi o... como é que se diz em áudio? Dynamic Range, exatamente. Obrigado. Obrigado, bandido. É mesmo isso. Dynamic Range. Eu tenho a certeza que eu notei a diferença na Dynamic Range nestes headphones. Quando abri o Call of Duty. Foi antes da live stream. Joguei 2 partidas. Quer dizer, 1:30 porque entrei em meio de uma, depois joguei uma, só para ver como é que era em jogo, e foi tipo ao fim de 30 segundos. Eu notei diferença no Dynamic Range. Ou seja, para quem não percebe, é quando tu tens em qualquer coisa que tens a ouvir, música, jogo, filmes, quando tens uma parte mais silenciosa e uma parte que... Estás a ver um filme e está um gajo a sussurrar e a seguir cai uma bomba. Há uma diferença de volume. É quão grande é essa diferença, que é suposto ser tão grande quanto foi projetado para ser, mas se tu estiveres a ouvir numa cena com muitas limitações, um speaker, por exemplo, aquele áudio básico de televisão ou de monitor ou que quase não tem dynamic range nenhum, o volume parece sempre o mesmo, percebes? E eu no jogo, eu juro, pode ser imaginação minha, porque eu não sabia que era possível notar essa diferença com os mesmos headphones, mudando apenas o que o está a amplificar, mas eu notei essa diferença de imediato e gostei muito de ter notado essa diferença, porque era a única coisa que eu nem estava à espera. Eu pensava que isso dependia quase exclusivamente dos próprios headphones. Quando eu destaco uns headphones uma gama acima, eu vou trazer a minha opinião disto comparado com uma cena básica, ok? Agora, elefante na sala, uma coisa que eu testei foi o caralho do cabo USB, que é muito curto. O meu PC está aqui de um lado e eu tenho ligado ao hub USB da... Quer dizer, eu já liguei isto a 5 USBs diferentes para ver se havia diferenças em interferências, o caralho, mas pronto, está ligado aqui só por uma questão de comprimento de cabo. Muito pequeno o cabo USB. Cena, microfone, tem entrada de microfone. Isto é basicamente a única coisa que vocês podem comprar que não é uma placa de som e que não é muito caro, com entrada, com saída de headphones e microfone. É basicamente a única cena que eu conheço. Entretanto, eu vi que há um Sibasonic modelo mais básico na Amazon e mais barato, uma coisinha preta pequenina, não faço ideia, mas tem, só que só tem uma saída.
Não faço ideia qual é a diferença, tirando menos funcionalidade. Mas em termos de DEC com entrada de microfone, que não custe 150, 200, 300 euros, é o único que eu conheço. É o único que eu conheço. Isto custa, à data desta live stream, 31 libras. E é um upgrade, sem experimentar outros headphones, na minha opinião, é um upgrade de áudio em relação a uma placa de som on-board 1220A, que é basicamente o melhor que tu podes ter on-board. Pelo preço, eu estou de boca aberta. Agora, microfone. Parou. Eu estava agora a editar o vídeo, só uma correção rápida. Eu só reparei agora que o microfone, na live stream do vídeo, que perceberam, estava em modo unidirecional. Portanto, a principal diferença de áudio no microfone com o DAC em comparação aos outros vídeos, às outras streams, deve-se principalmente a isso. Agora sim, este bocado eu já estou a gravar em omnidirecional, com exatamente todos os mesmos settings que esteve na live stream e no resto do vídeo. Portanto, só essa parte. O resto que eu vou falar à frente, tirando as diferenças de áudio, mantém-se, é válido, ok? Microfone. Aí é que está o caralho, microfone. É que não é um upgrade à placa de som on-board do microfone. Quer dizer, eu estou a excluir hipótese neste momento. Porquê? Porque eu perguntei no início da live e notaram que o som do microfone está diferente. Vários de vocês disseram que o som parece ligeiramente mais abafado. Parece também mais grave e está mais alto. Mas isso estar mais alto depende de como eu ajusto. É que eu encontrei boa interferência magnética aqui, que vocês não estão a ouvir porque truques fazem-se para a live stream. O microfone já tinha interferência magnética ligando aqui, que sinceramente tinha e não tinha, porque eu tinha aquilo ajustado mesmo no limite para não ter, e às vezes tinha. Eu reparei quando editava partes da stream para pôr no YouTube, eu reparava, foda-se, está-se a ouvir um ruidozinho, filha da puta, e depois deixava de se ouvir e depois ouvia-se. Aqui eu notei mais ruído que na de microfone, só de microfone, o resto impecável. Notei mais ruído aqui que na minha on-board. O som é ligeiramente diferente, mas eu não consigo perceber se é melhor ou pior, é só ligeiramente diferente. Notei mais ruído. E que eu ainda não consegui ter a certeza se é daqui o problema. Por exemplo, o executável está aqui, ele tem isso, diz que não encontra problema nenhum. Eu vou parar a música, não tem música de fundo. Vocês provavelmente, acho eu, que não estão a ouvir ruído nenhum de fundo, quanto muito barulhinho do PC. Mas ruído de interferência magnética não estão, acho eu, porque eu estou a usar o filtro. Eu vou tirar o filtro neste momento. Vou tirar o filtro agora. Acho que conseguiram ouvir. E a ligar este mesmo microfone à placa de som on-board, eu também tenho ruído. De vez em quando ouvia-se um bocadinho na stream, por um motivo que eu já expliquei, mas mesmo assim estava ligeiramente disfarçado aqui no OBS. Mas este tem mais. E eu estava a tentar perceber. Eu desmontei, eu abri o caralho, de saber se há aqui qualquer coisa estranha. Aproveitei e limpei, o que é com limpa-contactos. Logo, para estrear logo. E melhorou, piorou. Tipo, às vezes aumenta, outras vezes diminui. Eu, ok, se calhar é assim. Se calhar eles não apostaram muito na qualidade de entrada do microfone. É apenas um excelente amplificador de headphones pelo preço. Pelo preço, atenção. E tipo, a entrada do microfone é tipo um extra. Isto é muito antigo, este modelo não sei quanto tempo tem, mas é uma cena antiga. Entretanto, eu estava aqui a tentar perceber se era alguma interferência de alguma cena. Estava a ligar e a desligar cenas, porque eu também tenho no on-board, mas on-board uma pessoa conta sempre que tem alguma coisa, não é? Eu não liguei. Entretanto, eu estava... E sim, eu tenho isto ligado a um hub USB do pé do monitor, mas óbvio que eu confirmei que não é daí, porque eu liguei mais duas entradas atrás no PC e a uma à frente, e o ruído é quase sempre o mesmo. Agora, uma coisa que eu descobri. Vou pegar nos filtros outra vez. Vou pôr o ruído de microfone. Vai aparecer o ruído. Tenho que parar a música para se ouvir bem o ruído. Deve estar com ruído agora de microfone. Digam-me se ouvem o ruído a reduzir. Agora. Vai aumentar. Agora.
vai reduzir. Vai aumentar. Não sei quando deu para ouvir, o quão bem deu para ouvir, depende também do volume que estejam a ouvir a stream. Eu fiz ensaios aqui de gravação e às vezes eu para ouvir bem o ruído, as diferenças de ruído, tinha que aumentar um bocado o volume, mas mas assim, eu vi aqui na barra do OBS, quando eu toco na caixa do PC numa parte específica, o ruído reduz. Há uma parte do PC, da caixa especificamente, que é na parte de cima, atrás, ali na zona da ventoinha, que eu ponho-lhe a mão e o ruído aqui reduz. Cena weird. E eu estava a desconectar e a ligar a merda, porque eu não tenho problemas de aterramento na instalação elétrica aqui, que eu saiba, pelo menos não tinha, acho que não apareceu do nada, não é? E andava a desconectar merdas, e ontem à noite, eu até estava a falar aqui, estava a fazer experiências, estava a falar aqui com o executável, e eu apanhei choque, descobri que estava a dar choque, que entretanto desapareceu, hoje não consegui, não sei se foi só ontem, ou se é uma cena que está tipo on-off, na parte de trás da placa gráfica, quer dizer, no Shield, no IO Shield, onde tem as conexões, onde ligas o HDMI, o DisplayPort e o caralho, ontem estava-me a dar choque só aí, em parte nenhuma da caixa. Mais. Ou seja, eu poderei ter alguma cena no PC que está a fazer alguma interferência. Portanto, a única cena que foi um downgrade foi a entrada de microfone, ainda que para efeitos de stream basta pôr aqui um ligeiro filtro no OBS e o ruído desaparece, não é grave. Foi a entrada de microfone, mas que eu não tenho a certeza se é por causa disto. Dito isto, para o principal propósito que eu quis aqui o Sibasonic, e eu estou super feliz até ver, porque as alternativas são decks muito mais caros que tenham entrada de microfone. Eu quero usar o microfone assim, vocês podem me vir, eu quero usar o microfone assim, portanto eu quero uma entrada destas. As alternativas que eu conheço são todas muito caras, ou então são placas de som, e eu queria um deckzinho porreirinho, não queria nada de paneleiros de placa de som, de softwares e o caralho, não queria nada dessas merdas. E se eu conseguir notar uma diferença de áudio com os headphones básicos, quando chegar ao meu 559, eu vou ver a diferença depois entre isto e a placa de som, e teoricamente a diferença será ainda maior. Mas sim, estou super contente com isto. Tenho que, para saber se recomendo mesmo, tenho que experimentar outras situações. Mas em termos de áudio, sem ser placa de som ou decks que não tenham microfone, ou decks que tenham microfone mais caros, pareceu-me um upgrade barato e significativo.